nesses momentos que eu trago essas fotos aqui, eu quero convidar você para pensar exatamente aí nesse caminhar da profissão e me apresentar, né, para você. Deixa eu só ver aqui esse chat rapidinho. E me apresentar para você, porque, na verdade, eu trago, né, nessa minha profissão todos esses momentos dentro da auditoria. Eu venho ensinando, né, e quero entender também com vocês se vocês passam por esse momento. Quando eu venho ensinar a auditoria, eu venho trazendo alguns conhecimentos também para que a gente saia dessa zona onde nos puseram e a gente aceitou ficar, em que a gente acredita que a gente só tenha o modelo hospitalocêntrico para usufruir de profissão, de carreira, para aplicar a nossa carreira. Esse modelo em que a gente tem se sentido tão frustrado, né? E eu quero convidar você a pensar um pouco comigo, né? Se você conhece alguém que está nesse momento de desacreditar na profissão, de muitas intempéries, né, na profissão, a gente aí vivendo com todos esses questionamentos em relação à enfermagem. Você se sente frustrado? Me conta, me fala aí como é que tem sido, né, para você, em breves palavras, né? Aqui a Isabel já começou a dizer que eu estou, né? Eu estou em um momento, né, de muita frustração. A gente vive isso, eu vivi muito isso, né? E passei por muitos momentos desse. A gente fica, na verdade, muito insatisfeito, né? A gente se sente desacreditado, a gente acredita que tem que sair da profissão para poder realizar grandes feitos. Eu quero convidar para você me dizer, né, se você já passou por esse momento de acreditar e sentir que você não ganha nem um quinto daquilo que você acredita que merece ganhar, porque você produz muito, porque você traz muito do seu conhecimento para o tratamento do outro, para o tratamento do paciente, para trazer tantas melhorias a tantas vidas, né? E você está ali sem aquele reconhecimento. Eu tenho trazido também nos meus ensinos, né? Nos meus cursos, nas minhas aulas que eu faço aqui com vocês, inclusive, esse questionamento de se você tem passado por esses momentos em que você se sente limitado, não só pela questão financeira, né? Mas pela questão do recurso que você não tem para fazer mais pelaquele paciente, do tempo que é escasso, né? Conta aí para mim se você, na sua realidade aí de plantão, se você for do plantão, ou se você no momento não está dando plantão, está em uma outra área, trabalhando com serviço público, trabalhando em instituições privadas, né? A gente tem a DM aqui também, ó, a Catiane falando que ela está estudando enfermagem. Muito bem, já investindo em você como profissional, é isso aí. A gente não tem que esperar para investir na gente como profissional, não. A gente tem que investir enquanto a gente está no caminho, é caminhando que a gente continua investindo na gente, tá? Porque às vezes a oportunidade chega, e como chegou para mim, né? Então, eu quero convidar você a me dizer se você se identifica com tudo isso que eu passei e que eu acredito, né, que muitas pessoas na nossa profissão passam, e se identifica muito quando a gente fala, né? Nós somos enfermeiros, estamos aqui dividindo uma mesma profissão, e a gente entende quando o outro fala, né, de toda essa limitação, de toda essa falta de reconhecimento, de valorização, tudo que a gente produz, né, de tão grandioso para cuidar do outro. Mas aqui, hoje, nesse nosso encontro, nesse nosso intensivão, que eu chamei assim, para que a gente tenha realmente aquela mudança de pensamento, uma abertura de visão, trazer luz para esse assunto. Nesse intensivão, você vai ver essa luz no fim do túnel. Então, não se desespere. Esse momento seu de falta de reconhecimento, de falta de valorização, ele vai
conseguir receber um pouco de luz aqui nesse intensivão, e você vai ver essa luz no fim do túnel. Esse é o meu convite hoje para você. E eu chamei esse intensivão para que a gente entenda, né, para que eu fale para você um pouco da minha vivência e falar um pouco desses 3 passos para que você conquiste, né, uma maior valorização, para que você tenha uma maior autonomia, para que você consiga ter muita segurança nessa área de auditoria, que é essa área que nos traz a possibilidade de crescer na carreira. Você tem uma diversidade de atuação imensa. A gente tem dentro da auditoria 15, no mínimo, 15 possibilidades de estar entrando no mercado da auditoria, seja trabalhando com a PME, seja trabalhando com auditoria de contas, com auditoria concorrente. São diversas áreas de atuação da auditoria, tem áreas diretas e áreas indiretas. E você não precisa abandonar a enfermagem. Isso que, para mim, foi o mais convidativo, porque, na verdade, eu, como todo mundo aqui, acredito que investiu tempo, né, fazendo a sua formação da enfermagem, investiu recurso financeiro fazendo a sua formação da enfermagem. Então, nada mais justo que você permanecer na sua profissão, excluindo dela ou dividindo o momento apenas da área que você não tem sido tão satisfeito, porque, na verdade, o que a gente deixa de gostar não é de cuidar do paciente, são as outras agruras que a gente vivencia, né? A falta de valorização, de reconhecimento, são escalas pesadas, então tudo isso aí que a gente já conhece. Nessa área, muito pouco explorada pela enfermagem, na verdade eu faço auditoria há quase 25 anos, mas tem muita gente que nunca ouviu falar em auditoria. Então, nessa área, muito pouco explorada pela enfermagem, tem um espaço incrível para que você tenha um plano de carreira muito bom. E então, chegou essa hora, né, da gente parar de procurar. Eu acredito que eu espero pelo governo, eu espero pela instituição que eu trabalho, eu espero que chegue essa valorização com essa PL que a gente está acreditando, né? E eu quero que você venha comigo, porque antes de eu falar dos 3 passos que nos detêm, né, de tomar decisões, de passar para um momento mais de maior reconhecimento na enfermagem, de maior reconhecimento na profissão. Esses 3 passos eu vou contar para você, mas antes disso eu quero dizer para você por que eu escolhi a auditoria, por que eu percebi que eu poderia ter esse reconhecimento dentro da enfermagem. Trazendo um pouco, né, trazendo um pedaço da minha história, porque eu levaria aqui talvez a noite inteira contando sobre a minha história, trazendo um pouco dessa história aqui. Ainda na faculdade, eu ficava me questionando como é que eu chegaria, por exemplo, aos 60 anos, sem conseguir sair desse plantão, né? Como é que eu conseguiria, com 60 anos, ainda só estar dependente do plantão? Na faculdade, eu consegui 2 estágios. Eu tinha estágio de auditoria e tinha um estágio da assistência. Eu consegui esse estágio da auditoria e da assistência. Desculpa. Então, quando ainda na faculdade eu consegui esses 2 estágios, que está aqui, né? Essa fotinha aqui, eu já estava no estágio da auditoria, comecei muito nova, né? E nesses estágios que eu consegui visualizar a auditoria, eu via que era um setor onde eu conseguia colocar todo o conhecimento que eu vinha trazendo, né, da faculdade, também desse estágio que eu estava dando plantão na assistência à noite. Eu conseguia ver que ali eu conseguia colocar os meus conhecimentos e conseguia ter um reconhecimento daquilo que eu produzia. O paciente tinha modificações, o paciente tinha processos modificados, eu ainda era estagiária. Aqui eu trago uma foto minha
já nessas fotos de formada, né, que a gente tira para a formatura. E nesse momento em que eu me formei, esse hospital onde eu fazia esse estágio de auditoria me acionou para que eu fosse contratada. E aí me veio um questionamento, né? Eu conheço pouco da assistência. E eu entendia, porque eu já fazia estágio na auditoria, eu entendia que eu tinha que ter um conhecimento a mais de assistência para que eu conseguisse ter uma segurança maior na realização do meu trabalho na auditoria. Então, eu pedi dispensa, né? Eu tinha sido contratada na auditoria, pedi para sair desse emprego de auditoria, né? Desse local da auditoria, e fui me dedicar a um outro hospital, que eu consegui um outro hospital para trabalhar por 6 horas na auditoria. A auditoria tem essas possibilidades, a gente trabalhar em várias cargas horárias, né? 4 horas, 6 horas e 8 horas. Então, eu saí de uma carga horária de 8 horas e fui para esse hospital trabalhar por 6 horas. E me dediquei aí para assistência, que é já aqui, eu coloquei essa foto aqui, eu estava grávida, né, trabalhando na assistência, vivi várias agruras, inclusive nessa assistência, trabalhando grávida, dobrando grávida, enfim. Então, quando eu decidi que eu ia para a assistência, pegar um pouco mais de experiência da assistência, para que eu viesse com toda a segurança para a auditoria, eu saio desse emprego de 8 e fui para um emprego de 6 e fiquei nos dois, concomitantemente, fazendo a assistência e trabalhando na auditoria, que é exatamente o que eu sempre conto, né? Nas minhas histórias aqui que eu conto, tanto nas redes sociais quanto nas aulas. Aqui nessa última foto eu já estou trabalhando na auditoria uma outra vez, porque eu fiquei um período na assistência, vivi todas essas situações que possivelmente muitas pessoas vivem, né? Me contem, vão me falando sobre o que vocês vão se identificando. E trabalhando na assistência, eu dobrava muito, eu tinha era, né, reconhecida a zero, eu tinha muita força de produção, né? O enfermeiro, eu acredito, essa é a minha visão, que o enfermeiro tem muita força de produção, mas ele tem muito menos força de contribuir para o paciente, por tudo que eu já comentei antes, pelas limitações e por tudo isso. Até que eu chego em um momento em que eu tive um acidente de carro, e aí eu percebi que eu tinha que mudar um pouco ali minha vida. Eu estava trabalhando muito no plantão, passava noites acordada, né? Era uma escala muito exaustiva. E eu convido vocês a não esperarem acontecer isso com vocês. Eu tive um acidente de carro, tive uma lesão séria na cervical, e então eu botei um ponto final, né, nessa assistência e decidi me dedicar completamente à auditoria. Aqui eu trouxe 2 fotos, né, de minha filha, que estava assim, né, brincando, aqui menorzinha, que ela estava com possivelmente 1 aninho, 2, por aí, e ela ficava sempre, né, muito assim, grudada em mim, porque na verdade eu passava muito tempo trabalhando fora de casa, então sempre que eu chegava, era o tempo inteiro ela assim, muito tempo grudada em mim, né? E eu sentia essa falta, essa ausência, né, que eu tinha em casa. Aqui ela brincando o carnaval também sozinha, porque a mãe estava sempre de plantão, né? A mãe estava sempre no momento ausente de casa, até que quando aconteceu esse acidente que eu mostrei para vocês essa foto, eu decidi que eu ia seguir em frente, que eu ia seguir com a auditoria, porque eu acreditava que aquele momento que eu passei pela assistência já dava para que eu alcançasse o objetivo que eu tinha, que era permanecer na auditoria, mas com muito conhecimento. Então, eu chego aos momentos atuais, com 24 anos depois, né, na profissão, e hoje ainda fazendo auditoria, mas muito dedicada ao ensino, tanto na pós-graduação quanto nos meus cursos práticos. E realizando tudo isso de auditoria, eu percebi que alguns entendimentos, algumas compreensões, algumas inteligências, nós só desenvolvemos com o tempo, com a maturidade. E aí é que a gente consegue identificar algumas coisas que vieram no caminho me impedindo
ou me atrasando o caminho. E quando a gente reconhece essas coisas, eu acredito que a gente está aqui para dividir muito com o outro. Então, eu reconheci no meu caminho algumas coisas que me atrasavam, e eu sempre tive muito uma afeição, sem ter ainda um profissionalismo, por ensinar. E aí, quando eu me percebi com essa possibilidade de ensinar, é que eu resolvi trazer, né, para todo mundo aquilo que eu percebi nesse caminho. Esses 3 erros me atravancaram o caminho, e eu gostaria muito de dividi-los com você para que você não fizesse isso, ou se você escolher fazer isso, você escolher fazer com muita consciência. Um deles, que é o primeiro de todos, é você ficar dependendo de uma instituição, seja ela pública ou privada, que te valorize, né? Eu trabalho tanto aqui nessa instituição e eles não vão me dar um aumento de salário, eles não vão reconhecer o que eu faço, eles não vão me dar valorização, seja ela a valorização profissional ou a valorização financeira. Esse é um dos principais erros que eu percebi na minha caminhada. O segundo é levar anos e anos estudando para fazer um concurso público, acreditar que, tendo essa estabilidade, eu vou resolver essas minhas questões, esses meus problemas, né, que eu tenho na profissão. Só que quando a gente chega lá, quando a gente passa, né, nesses concursos, a gente entende que a gente precisa um pouco mais do que estabilidade. A gente precisa estar feliz naquilo que a gente faz, porque a estabilidade, ela traz sim a estabilidade financeira, ela te dá aquele momento de respiro, aquele momento em que você fica satisfeito porque você não vai perder o emprego. Mas e quando você perde os momentos interessantes da profissão, os momentos em família, os momentos de crescimento? Quando a gente trabalha em alguma instituição, que a gente passa em concurso público, que a gente fica lá e a gente só orienta o paciente, porque falta tudo. Tem postos de saúde que a gente vai que não tem dipirona para fazer para os pacientes. Então, se isso te prender a vida inteira, eu convido você a pensar sobre isso também. Será que você vai estar feliz com essa estabilidade somente e não produzindo e trazendo benefícios para as pessoas, né? Então, eu te convido a pensar nesse segundo erro que eu identifiquei na minha carreira. O terceiro erro é a gente culpar uma classe inteira. A gente culpar a enfermagem porque a enfermagem não é coesa, a enfermagem não nos traz a possibilidade, e a gente levou esse tempo inteiro discutindo piso salarial, discutindo todas essas PLs, e a gente tem 30 anos discutindo isso, e culpando a classe, que a classe não é unida, que a classe não se ajuda. E quantos mais 30 anos a gente vai precisar levar adiante para que a gente tenha algum tipo de modificação na nossa carreira? Então, agora eu quero trazer, já que eu falei dos 3 erros, os 3 passos ruins que eu dei ao longo de minha carreira, que pararam o meu tempo, que atravancaram o meu tempo, eu quero trazer para você entender comigo quais são esses 3 passos que eu te convidei para vir para esse aulão, esse intensivão da enfermagem na auditoria, para que você tenha em mente que você pode ser enfermeira auditora, que você pode ser, e eu te chamar de minha enfermeira auditora. Vamos lá, minha enfermeira auditora, né? Eu quero entender com você, eu quero te mostrar esse primeiro passo, é você entender que você pode. Qualquer um de vocês aqui agora que entendam que quer fazer auditoria, quer ser enfermeira auditora, tem que entender que você pode, a partir de hoje, tendo conhecimento, você pode. Não é necessário ter uma pós-graduação para que você seja enfermeiro auditor. Essa semana, inclusive, eu ajudei uma amiga a selecionar pessoas, né, para a vaga que ela tinha de auditor e no interior da Bahia. E ela conversando comigo, né, falando dessas vagas,
e ela queria pedir alguém que tivesse uma experiência, mas ela não pediu em momento nenhum alguém que tivesse pós em auditoria, porque isso acontece. Existem muitas vagas para enfermeiro auditor que não pedem pós-graduação. E o seu conhecimento, com certeza, na auditoria, garante a sua vaga naquela instituição e você pode, posteriormente, fazer a pós-graduação se você compreender que precisa desse plus de conhecimento teórico. O segundo passo que eu quero te convidar para você vir entender, colocar na sua mente que você pode se tornar um enfermeiro auditor, é estando preparado. E como é que você está preparado? Estudando muito, que é o convite que eu faço todos os dias a todas as pessoas que têm acesso a minhas redes sociais ou que conversam comigo no dia a dia, me pedem dicas, e eu utilizo sempre a mesma afirmativa: você precisa estudar, você precisa estar preparado, e estar preparado é ter conhecimento, ter essa chamada experiência que o mercado te pede. A experiência não é só você trabalhar dentro de um setor, é você ter muito conhecimento da prática que é realizada naquele setor. Você tem que estar preparada para atender a instituição a que você vai se candidatar, a clínicas de imagem, a médicos, que você pode prestar serviço de consultoria. Na auditoria, você tem um plano de carreira, né? É uma área excelente para que você consiga galgar esse plano, essa escadinha, né? Subir. Você entra na auditoria como um enfermeiro auditor júnior. Você vai para um segundo momento como enfermeiro auditor pleno e você chega num terceiro momento como auditor sênior. Você entra na auditoria como enfermeiro auditor júnior, tendo um salário, as pessoas me perguntam muito, né? Sheila, como é o salário da auditoria? Você entra nesse júnior tendo um salário entre 3.500 e 4.000 e alguma... 4, vamos arredondar, R$ 4.500 como enfermeiro auditor júnior. Quando você vai a pleno, você está, em média, com R$ 6.000. E quando você vai a sênior, você pode chegar a R$ 9.000. Então, a carreira dentro da enfermagem que você tem essa possibilidade. Um terceiro passo que eu te convido a você compreender e entender que é muito mais importante é você saber mostrar o seu trabalho. Porque não adianta você entender que você pode ser enfermeira auditora mesmo sem ter pós-graduação. Você tenha muito conhecimento se você não sabe mostrar esse conhecimento. Se você não sabe descrever para o outro tudo que você compreendeu que é importante na auditoria. Então, você só vai conseguir se promover, vender seu trabalho, sendo como auditora, trabalhando dentro de uma instituição, sendo como auditora, fazendo consultoria, sendo auditora, criando a sua própria empresa. Você só vai conseguir tudo isso se você souber se promover. E aqui eu convido a você lembrar desse primeiro erro, né, que é você saber que você pode. Então, entenda que você, mesmo sem a pós-graduação, você pode ser auditora. E eu te convido a você... pensar um pouco também sobre esse passo extra que eu trago aqui, que é o network. É você estar conversando com amigos, é você estar conversando com a sua rede de contatos, falando que você está estudando auditoria, que você já tem conhecimento na auditoria, é você se colocar nas redes sociais, comentando sobre auditoria, em vários canais que a gente tem sobre auditoria, entendendo muito sobre o assunto. Então, é muito importante que você tenha esse conhecimento desses 3 passos, porque nesses 3 passos, entendendo, algumas pessoas me perguntam, né? Sheila, me dá uma dica de uma pós-EAD. Então, eu diria a você, se você não tem o conhecimento da prática, a pós não vai trazer a vaga que você espera na auditoria.
Após, ela vai trazer para você um engrandecimento de conteúdo teórico. Você vai saber de políticas de saúde, você vai entender de como é dividido a auditoria no SUS, a auditoria no setor privado, você vai compreender isso teoricamente. Mas se você não souber auditar uma conta, se você não entender o que é uma glosa, se você não entender o que são os contratos que a gente precisa entender dentro da auditoria, a gente não consegue essa vaga na auditoria. Aconteceu com uma aluna minha, ela estava fazendo o curso e ela foi acionada para uma vaga. Quando ela foi acionada para a vaga, ela disse: Sheila, me pediram uma comprovação de que que eu conheço a auditoria, e ela levou a certificação do curso. E aí ela foi muito bem aceita, mas o hospital disse a ela: a gente vai precisar que você tenha pós-graduação. E aí ela veio conversar comigo. Eu disse: você se inscreve em uma pós-graduação EAD, né? Porque, na verdade, o que o hospital quer é o seu título. O que o hospital, estou falando hospital porque é a maior prática, né? A maior local onde a gente encontra pessoas fazendo auditoria são em hospitais. Então, o que o hospital quer é o título, e o título você vai conseguir com uma pós-graduação EAD. Infelizmente, eu ensino em pós-graduação, eu ensino em 2 pós-graduações e já ensinei em outras, né? Atualmente só em 2. Mas em todas elas, eu, Sheila, levo o que eu tenho de conteúdo prático para as pós-graduações, mas não é uma realidade das aulas de pós. Eu convido a qualquer um de vocês aqui que já tenha feito o curso, né, de pós-graduação, já tenha feito a pós-graduação em auditoria. Eu convido a você me dizer se você fez a pós-graduação em auditoria e não tinha conhecimento da prática da auditoria e conseguiu uma vaga na auditoria. Ao passo que, nessa semana, e eu tenho comprovação com muitos alunos meus, conhecendo a prática da auditoria, conseguiram uma vaga na auditoria, exatamente com esses 3 passozinhos que eu disse. Primeiro, acreditando que podia, que com o conhecimento que tem da assistência, mais o conhecimento que tem da prática que eu ensino nos cursos, né? Ou que a pessoa aprende em qualquer curso que queira fazer de auditoria. Juntando esses 2 conhecimentos, ela conseguiu uma vaga na auditoria. Chegando lá, ela soube falar sobre que ela tinha esse conhecimento de auditoria, então, na hora da entrevista, ela falou muito dos conhecimentos da auditoria. Eu sei como é auditar contas, eu consenso com o auditor, eu sei como é consensar, eu sei o que é glosa, né, e falar sobre esses assuntos. Esses alunos conseguiram a vaga na auditoria, e quando conseguiram a vaga, a gente precisa que você tenha pós. Eles se inscreveram na pós, concluíram a pós com o tempo esperado da pós, algumas pós, inclusive, hoje em dia você consegue fazer em 6 meses. Então, eles conseguiram isso. E eu quero deixar, né, eu quero convidar você para estar exatamente fazendo essa pesquisa. Você pode por você mesmo. Eu estou trazendo aqui como informação. E tenho também, né, essas informações dos meus alunos, porque quando eu percebo que o aluno tem esse entendimento de que ele sabe se vender, ele sabe fazer network, 2 alunas fazendo o curso comigo, uma conseguiu essa vaga que eu terminei de contar, ela fez o curso comigo e conseguiu a vaga e já estava se inscrevendo na pós-graduação. E ela comenta comigo: Sheila, eu estou com uma vaga lá no hospital que eu estou trabalhando, tem uma outra vaga para auditor. E aí eu trouxe essa vaga para o grupo que a gente tem, né, do curso, e uma segunda aluna entrou nesse mesmo hospital, elas ficaram trabalhando juntas, e aí lá, trabalhando juntas, me mandaram foto: Sheilinha, estamos aqui juntas por você e tal, enfim, agradecendo. E foi muito legal, porque a segunda pessoa que entrou já estava há algum tempo procurando vaga de auditoria e não conseguia. É em um estado aqui, né, do nosso país, em que as vagas tem muitas vagas, mas as vagas são pouco convidativas, e a gente ainda tem isso, tá? Você precisa
acompanhar as vagas no seu estado, porque às vezes acontece, por exemplo, São Paulo tem muito isso. Às vezes não acontece naquele nicho de São Paulo ali, naquela redondeza, mas acontece nos interiores adjacentes. Então, convidando você para você pensar nesses 3 passos e refletir sobre essas possibilidades, eu quero te chamar para esse convite. Quando vocês me perguntam, né? Com esses 3 passos, eu consigo atuar na auditoria ou não? Se eu tiver essas 3 condições, essas 3 possibilidades, esses 3 bônus que vocês, com o bônus que eu dei a vocês, né? Essas 3 possibilidades, se eu trouxer essas 3 para a auditoria, eu consigo atuar, sabendo que você pode, mesmo sem pós-graduação, se dedicando a conhecer a auditoria, o processo prático da auditoria, que é o segundo, que é estar preparada, estudando sobre a auditoria. E o terceiro, sabendo muito bem vender aquilo que você aprendeu, que você compreendeu sobre a auditoria, somando ao bônus, né, de ter muito network, comentar com os colegas que já trabalham em hospital, chegar no próprio hospital, eu falo muito isso, chegar no próprio hospital que você já trabalha e comentar que você está interessado em auditoria, que você quer conhecer o setor da auditoria. Aconteceu também com uma aluna minha do curso. Ela trabalha em um setor público, ela trabalha em um hospital público, e meu curso, ele tem aulas muito fortes, muito dedicadas ao serviço privado, à saúde suplementar. E eu fui buscar algumas pessoas, né, que entendiam do serviço público exatamente para trazer aula para dentro do curso, falando de auditoria do SUS, e ela conseguiu compreender várias coisas ali dentro do curso, e aí ela disse, Sheila, eu trabalho em um hospital público, o que é que eu faço, né, para ir para a auditoria? Eu disse, vamos lá, vamos fazer um plano para você. E aí a gente pegou um dia, ela conversando comigo, eu disse, vamos fazer o seguinte, você vai conversar com a sua chefia direta. Eu tenho um curso em auditoria que eu estou aprendendo a auditar e queria aplicar o curso aqui dentro, tudo que eu estou aprendendo aqui dentro. E aí a chefia dela disse para ela, você pode, agora você vai fazer dentro do seu horário de trabalho. Então, ela estava dedicada um período para fazer o trabalho dela e um período ela ia para a auditoria. Quando ela começou a ir para a auditoria, ela disse, nossa, Sheila, não tem nada para eu fazer aqui, estão me vetando tudo, a pessoa que trabalha aqui dentro não quer me ensinar. Eu disse, ela não se preocupa, a gente vai dar um jeito. E aí, ela conseguiu que essa pessoa desse um espaço para ela. Teve um problema dentro do hospital, em que estavam tendo problemas com os curativos mais caros, né? O SUS tem algumas coisas pontuais com a PME, curativos que têm valores muito elevados, por exemplo, né, o curativo de pressão negativa, aquele curativo a vácuo, e ela estava tendo essas questões, e aí ela recebe um convite do diretor do hospital para que ela fosse fazer uma auditoria nesses curativos. Então, perceba que quando você tem tudo isso que eu falei, né? Primeiro ela acreditou que ela podia, porque ela começou a falar. Eu estou fazendo um curso de auditoria, eu já estou entendendo disso. Ela chamou uma colega dela que já fazia auditoria e disse à colega, eu vou com você essa semana para você vai fazer auditoria e eu vou lá ver o que é que você tem feito na auditoria. Ela foi para a chefia dela, né? Então ela soube vender aquilo que ela estava aprendendo e disse, olha, eu estou fazendo um curso em auditoria e eu quero uma oportunidade de mostrar isso que eu estou aprendendo aqui. A chefia dela inicialmente disse a ela, você pode pegar aí uns prontuários e ir auditando. E ela ficou super chateada e depois ela teve essa outra oportunidade. A diretoria do hospital chamou essa pessoa e disse, eu quero que você faça uma auditoria nesses curativos que a gente está tendo aqui de tão alto custo. E os curativos são realmente altos, né? Tem valores muito altos. Só o coletor, né, do curativo
custa R$ 2.000. Então, ela vai apresentar um trabalho de muita qualidade, ela vai demonstrar esse aprendizado que ela teve com os cursos já dentro e movimentando todo esse valor. E a auditoria, como ela trabalha muito próximo à gestão, ela tem... veja que foi o diretor do hospital que convidou para essa pessoa estar lá, né? Que a convidou para estar lá. Então, a auditoria é um processo muito próximo das gestões, das principais gestões, né? Então, eu quero convidar você para exatamente entender que, sabendo desses 3 momentos, como eu falei anteriormente para você, eu já faço auditoria há mais de 24 anos, vou completar agora 25 anos, então eu não estaria falando de algo que eu não tivesse vivido, que eu não tivesse apostado, porque na verdade eu apostei todos esses anos na auditoria, e que eu não tivesse plena consciência de que é real, de que dá certo, de que você pode executar a auditoria e ter tudo isso que você deseja da profissão, maior valorização, maior reconhecimento. E quando eu montei esse curso meu, na verdade, eu já era professora de pós-graduação, eu já tinha feito pós-graduação e eu só fiz a pós-graduação depois de fazer a auditoria por 4 anos. Então, eu entrei na auditoria, durante 4 anos eu fui enfermeira auditora, e lá no 4º ano, eu entendi que eu precisava ter um título de auditora. Por que isso? Porque, na verdade, eu já tinha o conhecimento. Então, eu não estaria aqui descrevendo tudo isso para você se eu não acreditasse na auditoria, se eu não acreditasse que você, enfermeira, sem nenhum tipo de pós-graduação em auditoria, pode ser auditora. E aí eu quero convidar você para te perguntar se você quer a minha ajuda, após a gente estar conversando sobre todos esses pontos, se você quer a minha ajuda para ter essa possibilidade de se tornar auditora e alavancar a sua carreira de enfermagem dentro da nossa própria profissão, sabendo que isso tudo está ao seu alcance. Eu quero que você entenda que eu vim ajudando todo esse tempo a esses profissionais, quando eu entendi que a pós-graduação não trazia os conhecimentos da prática da auditoria. Eu me dediquei, principalmente agora em 2022, que a gente passou esse período tão desafiador, eu me dediquei a ensinar tudo que eu aprendi nesses 25 anos, e eu quero que você venha comigo para entender, para aprender, para saber que a auditoria pode ser um setor a que você vá se dedicar e venha ser uma enfermeira auditora. Aqui estão minhas turmas, né, de pós-graduação. Eu quero te convidar para que você faça parte disso. E eu tenho, né, algumas pessoas que já me acompanham sabem que eu sou professora de pós-graduação e trago, né, muitos alunos da pós-graduação para esse curso, porque eles têm muita dificuldade, né, de investir na pós-graduação, faz um pagamento da pós-graduação, e depois que sai da pós, a vaga continua sem aparecer. Então, aquele investimento financeiro não trouxe o que essa pessoa esperava, né, o que essa pessoa que investiu na pós-graduação esperava. Então, eu quero trazer para você que é possível, quando você tem esse conhecimento, quando você se dedica a estudar auditoria, você pode ser auditor, trazendo apenas lá a sua bagagenzinha que você traz da enfermagem, quando você deu plantão, quando você teve os conhecimentos todos que você teve na assistência. Mas uma coisa é importante eu afirmar para você. Ainda que eu quisesse trazer nesse momento, eu acredito que a gente está aqui junto há quase 1 hora. Então, eu quero dizer a você que ainda que eu fosse um gênio da lâmpada, eu não poderia trazer a você aqui um conhecimento de auditoria com tão pouco tempo e fazer de você essa enfermeira auditora tão segura como eu quero que você seja,
com tanta segurança em tão pouco tempo. Porque, na verdade, isso não é mágica, né? A gente não faz aprendizado, a gente não tem entendimento, a gente não aprende uma profissão, a gente não melhora a carreira como um passe de mágica. É necessário, para que a gente faça isso, um método. E eu quero te convidar para que você tenha essa oportunidade, para alguns de vocês, ter essa oportunidade junto comigo, aprendendo esse método. E eu quero apresentar a vocês que esse método é o método de auditoria na prática, o que algumas pessoas já conhecem, algumas pessoas já me acompanham e ouvem eu falar do método, mas eu quero apresentar para quem não conhece, assim como eu me apresentei. Esse método de auditoria é um método de formação do auditor de enfermagem, ele é 100% atualizado. Eu ainda faço auditoria, então tudo que vem de mais novo no mercado, tudo que vem sendo atualizado no mercado, eu trago para esse curso, para esse método. É uma formação onde a gente tem a maior realidade do que você vive no setor. Eu trago simulação de glosa, eu trago simulação de exercícios, eu trago as contas, os prontuários, né? É tudo muito real, é tudo muito verdadeiro, é tudo muito da prática mesmo, da rotina do auditor. Eu trago casos, né, vividos tanto por mim quanto pelos meus alunos nas instituições em que nós trabalhamos, tanto eu quanto eles, porque eles trazem para a discussão e a gente traz mesmo o caso real. Vamos discutir aqui hoje o caso, e a gente traz esse caso do paciente X que internou sobre tais condições, e a gente discute muito isso. É um curso que tem uma certificação para que você atue com muita segurança e com muita autonomia. É um curso, é um método em que você pode trabalhar tanto na auditoria externa quanto na auditoria interna, em hospitais, em clínicas, em qualquer instituição, seja ela pública ou privada. Você vai saber atuar com os contratos, você vai saber atuar sendo contratado pela instituição, ou você montando sua empresa, ou você apenas, não, Sheila, eu quero continuar dando meu plantão e fazer auditoria. Então, fazer da auditoria a renda extra, porque você é concursado no plantão, você não quer sair do plantão, você gosta de dar o plantão. Então, você pode também fazer da auditoria uma fatia da sua renda, né? Fazer essa renda extra a mais do que o que você já produz hoje. A gente tem aulas, né, de atualização ao vivo, a gente tem aulas gravadas e tem aulas ao vivo também. E aí agora você me pergunta, né? Eu não acompanhei o chat aqui com vocês, mas se vocês me perguntam, né? E diante de tudo isso, Sheila, entendi tudo isso, entendi que eu posso ser enfermeiro auditor, eu entendi que, tendo esse conhecimento do curso, eu posso atuar na auditoria, eu sabendo vender o que eu já conheço, eu consigo a minha vaga na auditoria. Qual o investimento que eu faço para fazer esse curso seu? Um curso sério, né? E eu quero te garantir que esse curso é um treinamento válido, sério, certificado. Essa certificação já é validada, tem mais de 60 horas de conteúdo, então tem conteúdo para você estudar da forma que você acreditar que é mais fácil para você, pegar e fazer o curso inteiro, pegar e fazer o curso dividido em um mês, e você vai ter um suporte direto comigo. Você vai estar vivenciando as questões da auditoria, você vai estar vivenciando as aulas e vai estar tirando dúvidas, né? Tendo essas dúvidas todas e tirando tudo isso, todas essas dúvidas comigo. Você vai ter um caminho de baixos erros, né? De poucos erros. Por que de poucos erros? Porque você vai estar muito frente a frente comigo. Sheila, tô aqui já sendo enfermeira auditora e tem um auditor aqui que me disse que não vai fazer tal coisa, não vai pagar alguma coisa aqui, glosa minha.
e a gente vai discutir junto. Eu acompanho, né? Inclusive, por conta disso, a gente faz esse curso tão especial, porque eu acompanho muito próximo a todo mundo. Então, eu quero deixar você muito certo, muito seguro de que o seu investimento, né, no curso, o seu investimento em você é seguro. Eu trouxe essa aula hoje exatamente para que a gente pudesse trazer uma condição especial, e é isso que eu sempre falo, né? Sempre com as pessoas que discutem comigo sobre entender, sobre aprender sobre auditoria. Não é eu abrir uma vaga, né? Eu trago o meu curso hoje, ele tem um valor de 997. Então, eu trouxe essa aula hoje para que agora, nesse momento, você que está aqui me acompanhando consiga fazer esse curso por 12 vezes de 79 ou pagando à vista 797. Então, eu trouxe essa aula especial por isso, mas eu quero deixar você muito certo de que, se assim está bom, ainda pode melhorar, né? Esse investimento em você pode ser muito melhor. Você vai crescer na carreira e eu vou te dar uma condição ainda melhorada. Eu vou trazer para você, né, de bônus, uma mentoria de acompanhamento, onde eu converso contigo e você diz, Sheila, eu sou muito tímida, então a auditoria tem essa coisa do consenso com o auditor, como é que eu me aplicaria melhor, como é uma área melhor para mim? E a gente vai encontrar uma área dentro da auditoria para que você, eu explicando o que é que acontece na área, você dizer, nossa, essa tem a minha cara, eu sou um pouco agitada, então, eu caibo muito na auditoria concorrente, que é uma auditoria que a gente faz visita, e eu trago muito isso, né? Desse direcionamento de área. Eu tenho uma mentoria em que eu oriento a pessoa a trazer suas características e eu conversar com essa pessoa, falando do que é melhor para ela na carreira da auditoria. E essa pessoa entende que aquela auditoria ali para ela é mais fácil dela executar. Eu trago também nesse curso como bônus materiais que nós, como auditores, né, já dentro da profissão, criamos planilhas, documentos, PDFs, a gente cria várias coisas para poder ter facilidade na execução da auditoria. Então, eu trago tudo isso dentro do curso, são materiais que o auditor lá na execução do trabalho cria, e eu já criei isso como auditora e eu trago para os meus alunos para que vocês utilizem, né, de forma muito mais rápida, execute o serviço de forma mais rápida. Eu trago também, com esse curso, você tem um bônus de um acesso à comunidade brasileira de auditoria. Imagine você dentro de um grupo onde você tem vaga para o Brasil inteiro. Você tem vaga, você sabe se na sua região está tendo vaga, em que momento está tendo vaga, quais as melhores vagas, em que localização, é vaga de auditoria concorrente, é vaga de auditoria de contas. Então, tudo isso você conhece em primeira mão, estando ali, dividindo esses momentos com a comunidade. Então, eu quero saber de você agora, depois de tudo isso que eu conversei contigo, se você quer receber todos esse bônus, se você quer estar junto comigo, se você quer que eu pegue literalmente na sua mão para que você faça a auditoria, para que você consiga conquistar todo esse reconhecimento, toda essa valorização dentro da própria enfermagem. Eu quero que você me conte. A Emily me perguntou aqui, deixa eu abrir aqui o chat. A Emily me perguntou aqui, Sheila, esse valor é só hoje? Emily, esse valor é só hoje. Deixa eu abrir aqui. Eu ver todos vocês. Eu quero... Deixa eu ver se eu consigo lê-los. Pronto, acho que sim. Emily, é só hoje. A Lilian já é... A Lilian... Mas quero fazer dessa vez com você. Você pode tudo, Lilian. A Vivi disse aqui, preciso. O curso é somente indicado para enfermeiros? O curso é dedicado a enfermeiros, Gabriel. Mas eu tenho alunos que fazem
Eu tenho alunos que fazem esse curso eles são administrativos, porque conhecimento é conhecimento, né? Então, eles entenderam que, para eles precisavam desse conhecimento de auditoria. Eu tenho um aluno também, a gente pode falar aqui sobre uma questão muito abertamente, né, da auditoria. Eu tenho um aluno que ele é técnico. Aliás, um não, alguns que são técnicos. A auditoria é privativa do enfermeiro. Porém, em algumas instituições, eles colocam os técnicos para fazer uma vistoria prévia de prontuário. Então, esses alunos meus que são técnicos, eles compraram o curso exatamente para entender isso. Como é que eles poderiam estar trabalhando melhor nessa vistoria de prontuários. A Érica disse aqui, eu quero. Bora, Érica. Estou te esperando. Iniciei há um mês, preciso entender mais. Trabalho em um hospital filantrópico, então, tanto com o SUS quanto saúde. Vamos entender mais, Kathleen. Eu estou aqui para te ajudar a você entender tudo o que você quiser. Eu garanto a você que, se você trouxer o seu conhecimento da assistência, nesse tempo do curso, você vai entender tudo sobre a auditoria. Esse é um compromisso meu com você. Esse é um compromisso que eu tenho como visão de vida. É um compromisso que eu tenho como meu propósito. Deixa eu ler aqui mais. Olha, Marta, fui sua aluna na pós-graduação e gostaria muito de conhecer mais sobre regras de tabela, como montar pacotes, como fazer auditoria concorrente, enfim. Vamos lá, vamos para o curso, Marta. É o que eu terminei de dizer. Fazendo após, você tem um conhecimento limitado da auditoria. Você precisa ainda conhecer as práticas da auditoria, conhecer o dia a dia da auditoria. Então, é preciso mesmo. Sheila, aqui no DF precisa de pós em auditoria, até onde sei. No caso, não mudou? Bem, existem alguns hospitais, sim, que precisam de pós-graduação, mas é como eu falei, se você tem o conhecimento da prática, você vai na entrevista. Eu estou falando de tudo que eu vivencio com os meus alunos. Essa aluna minha, ela foi para a entrevista, e na entrevista ela disse, eu faço consenso com auditores, eu faço auditoria de contas, tudo que ela já tinha aprendido, né? E aí ela disse, e você tem pós? Ela disse, eu comecei agora. Na verdade, ela ainda não tinha pós. Então, quando ela passou na entrevista, ela chegou em casa e se matriculou na pós em EAD. Não estou aqui julgando ninguém, mas estou dizendo o que acontece. Qual a duração do curso? A duração do curso são 12 horas. 12 horas tem agora, tá? Porque a gente faz mentorias, em cada turma eu faço, no mínimo, 2 mentorias de 1 hora. Então, esse curso ele vai crescendo com o passar de cada turma, né? Quanto tempo é de curso, Sheila? Você consegue, Júlia, fazer o curso a seu tempo. O curso ele tem muitas aulas gravadas e tem aulas ao vivo. Então, você só tem que estar ali presente na aula ao vivo. Caso você não possa também, a gente grava a aula ao vivo e as pessoas vão assistindo depois. Se você, no momento da aula que foi ao vivo, você estiver assistindo, você tem dúvida, você contacta comigo e a gente tira as dúvidas. Aconteceu isso com um aluno meu agora. Ele estava de plantão no dia da aula ao vivo e ele... Como funciona a mentoria de carreira individual? Pode ser, Isa. A mentoria de carreira é o seguinte, eu trago alguns exercícios de coaching, né? Que os coaches aplicam, na verdade, e a gente faz uso dessa ferramenta, a gente conhece a ferramenta, é uma ferramenta excelente, excelente. Teve uma aluna minha que disse que melhorou, inclusive, a vida pessoal dela. E a gente faz uso dessas ferramentas, e aí você vai tendo essa coisa de suas características. Na verdade, você não faz os exercícios sozinhos. O exercício eu trago para todo mundo que está participando da aula. Depois que você faz a sua coleta,
de características individuais, você consegue trazer para mim algumas características e eu consigo te direcionar um pouco, tá? Então, eu quero trazer para você agora, além de todos esses incentivos que eu trouxe para você, eu quero trazer mais um. E aí eu quero saber de você aí, se você que achou, que já está me dizendo aqui, eu quero, e quer fazer o curso. Eu quero trazer para você mais um incentivo. Esse agora é para você dizer, comprei, tá? Eu quero trazer mais um bônus de R$ 200, trazendo para você o parabéns que eu trouxe para você lá no início. Esse parabéns eu estou dando agora em valor monetário. O parabéns é por você estar aqui agora. Esse aqui é o QR Code que você pode apontar o seu celular ou a gente deve estar enviando aí já o link no grupo, nos grupos de WhatsApp, para você fazer a compra. O link deve estar aí no chat já. E com esse bônus a mais, né, de 797, você vai ter um desconto hoje para comprar à vista por 597 ou em 12 vezes de 59. R$ 59, inclusive, eu, Sheila, não compro uma pizza. Eu, Sheila, 597, você como auditor, minha enfermeira auditora, 12 vezes de 59, você vai ter feito um investimento na sua carreira grandioso, com um direcionamento maravilhoso, e você vai estar pagando 12 vezes de 59, que com salário de auditor, isso não é 1%. Isso não vai chegar a 1%, tá? Quando você for esse grande auditor que eu acredito que você vai ser. Ah, muito bem, Ediene. A Ediene disse, já comprei. Então, eu quero também convidar, não, eu quero comentar com você que você tem, além de todos esses bônus, você tem algumas opções. Fazer de conta que nada aconteceu. Não, Sheila, eu assisti a aula, eu entendi tudo, mas não é o meu momento, não posso investir agora, porque existe um momento de cada um, eu entendo. Você pode não querer tomar a decisão agora, entender que essas horas, né, de evento aqui me acompanhando, passando tudo, né, que a gente passou até aqui agora, você acreditar que pode seguir, nada aconteceu, nada disso você vai fazer. Você pode tentar tudo sozinha, acreditar que nesse caminho inteiro, todos esses anos, né, que eu tive de aprendizado na auditoria, você pode fazer sozinha, isso também pode acontecer, você pode caminhar tudo sozinha, caindo nos mesmos erros que eu caí, tropeçando nos mesmos tropeços que eu tive, ou você pode fazer parte desse método, né, que é super seguro, validado por diversos alunos, e começar hoje a se transformar, a acreditar que você pode fazer essa transformação, seguir junto comigo, né? E você pode ter a decisão de estar junto comigo, com a comunidade, com todos os bônus que eu te comentei, se preparando para esse mercado, estando pronta para esse mercado, vivenciando o mercado de auditoria, dando esses passos em rumo à sua transformação, saindo desse lugar que você acreditou não está bom até agora, acreditou não está bom até hoje, e você pode tomar essa decisão agora. Vim comigo, segurando aqui na minha mão,
eu segurando na sua mão. E eu quero ver com vocês agora se essas dúvidas que vocês estavam tendo, né? O que é que vocês têm de dúvida? Esse continua o QR Code aqui. Aproveitem porque esse QR Code e esse link que está acontecendo aqui no chat, deixa eu ver aqui no chat. E esse link que está acontecendo aqui no chat é o link que está com o desconto, tá? Alguém me perguntou aqui se o desconto era só hoje. Esse desconto é só hoje. A Sara me perguntou aqui também, né? Que esse desconto é só hoje. Quem mais? Eu acho que aqui já está aqui o link. Desconto exclusivo. Você tem essa oportunidade, como eu falei. Não, Sheila, eu vou seguir meu caminho sozinho. Se vocês tiverem dúvida, manda aqui para mim. Eu estou lendo aqui o chat. Ah, agora eu entendi. Pronto, agora eu estou legal aqui no chat. Se vocês tiverem dúvida, manda aqui para mim. Tem uma dúvida aqui, peraí. Pronto, agora eu consegui ver. São quantos encontros online? São 3 encontros online. Os online, minto, eu utilizei a palavra errada. 3 encontros ao vivo. Online, eles são encontros que podem ser gravados. Eu já tenho umas respostas aqui de alunos que já compraram, tá? Vou ler para. Mas como ficam as oportunidades de emprego? As oportunidades de emprego, Jéssica, depende muito da sua localização, tá? Depende muito do seu local de moradia. Mas as oportunidades de emprego, elas são muito viáveis. Eu aqui, por exemplo, eu recebo vagas, no mínimo, umas 10 vagas pelo LinkedIn ao dia. Então, a movimentação é muito grande, a movimentação de vagas é muito grande. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui nesse. Eu tenho boas-vindas para dar aqui para quem já está seguindo aqui comigo, hein? Marilza, seja muito bem-vinda, minha enfermeira auditora. A Ediene, muito bem-vinda, Ediene, minha enfermeira auditora. A Isabela, também, seja bem-vinda, Isabela. Gente, quem puder. Gente, quem puder, invista. Tenho certeza que vai valer muito a pena. Sheila é maravilhosa como profissional e ser humano, muito atenciosa, prestativa e competentíssima. Obrigada. Eu não consigo ler quem é. Obrigada, muito obrigada. Eu moro em São Paulo, aqui tem bastante vaga. É sim, Isa. Eu recebo no mínimo 10 vagas. No mínimo 10 vagas. Eu, Natalícia. Ah! Obrigada, Natalícia. É porque tá sem nome. Trabalho com auditoria há 3 meses em uma unidade pública. Não tenho prática nenhuma. No curso vou ter bastante conteúdo para a área pública. Você tem bastante conteúdo, Ediene. E a gente constrói tudo isso que você precisa aí de vivência para aplicar na unidade em que você trabalha. O que eu posso ver em prontuário do SUS? O que você pode ver? Qualidade de atendimento. Você pode remontar protocolos, você pode ver diversas coisas, depende da sua unidade. O que é que a sua unidade se dedica? Ao que a sua unidade se dedica? Qual é o objetivo? Aborda como construir relatórios, qual o período de acesso do curso, aonde você me aconselha o primeiro emprego na auditoria. Vamos lá.
Amabile, é isso? Se eu falei errado, desculpa. Aborda como construir relatórios, relatórios em auditoria é muito importante. Relatórios em auditoria é, é um das nossas construções para indicadores. Qual o período de acesso do curso? Você tem um ano inteiro para acessar o curso, para fazer as aulas, aonde você me aconselha o primeiro emprego na auditoria. Depende. Se você quiser ter muita felicidade trabalhando em auditoria, primeiro você estuda o que você é, o que você gosta. Se você quer entrar na auditoria, quer entrar correndo para ter as primeiras experiências, então você procura um emprego assim, sem muitas características suas. Para trabalhar na rede pública é preciso fazer curso, para fazer concurso. Algumas redes públicas, sim. Outras contratam via reda mesmo, tá? Até, inclusive, para auditoria. Quando não se tem a experiência da prática assistencial, é possível? Sim. Marta, eu costumo dizer que tudo é possível quando a gente quer. Eu fiz auditoria sem nenhuma experiência na assistência. Eu tinha feito um estágio na assistência e eu não tinha muito conhecimento, então o que que eu fiz? Eu precisei aprender as duas coisas, eu costumo dizer isso. Você tem dois caminhos de aprendizado, né? Então você trilha o caminho de conhecimento da auditoria e trilha o caminho de conhecimento da assistência. Você vai ter um pouco mais de desafios do que a pessoa que já tem o conhecimento. Sheila, te mandei um convite no LinkedIn, tá certo? Te aceitarei lá. Sim, o curso é o método de auditoria na prática. Deixa eu abrir aqui. O certificado é de 60 horas, o certificado ainda é de 12 horas, Francine. Mas eu vou te explicar. O certificado com horas, ele tem um período para aceitação para quem faz concurso público. Faz concurso público precisa de 60 horas, precisa de 30 horas, precisa de uma carga horária. Para quem não é do serviço público, precisa do conhecimento. E aí, o conhecimento, eu te garanto que isso aí você não vai precisar de ter essas horas garantidas em certificado, porque o certificado, ele é imprescindível para quem faz o concurso público. Mas continuarei te seguindo e aprendendo. Vamos lá, Marta. Tenho certeza de que será sempre bem-vinda. Para quem precisa do certificado, o curso, gente, ele cresce todo dia. Todos os dias o curso cresce, porque, na verdade, a gente tem as aulas ao vivo, elas sobem na plataforma, a gente grava e sobe na plataforma, então o curso cresce todos os dias. Com o crescimento do curso, vai crescer as horas do certificado também, né? Ah, foi Francine aqui que perguntou também das horas. O que mais? Alguém mais? Alguma dúvida? Perguntem. A gente, inclusive, no curso, Jéssica, você estava perguntando, tá me perguntando aqui sobre a oportunidade de emprego. No curso, inclusive, eu estudo, uma das alunas do curso, ela ia fazer uma seleção e estava sem saber muito o que falar. E ela me ligou e disse: vamos fazer o seguinte, vamos construir da sua carreira o que foi importante para a auditoria. Então, por exemplo, eu pego, importante na auditoria é negociar. Importante na auditoria, além de auditar contas, é você ter essa capacidade de negociação. Então,
Eu tenho novas alunas aqui, vou dizer aqui já já, quem está entrando aqui. Então, você tem que ter essa capacidade de negociação. E aí, ela tinha sido enfermeira da assistência de unidade aberta. E na unidade aberta, você lida muito com acompanhantes, você lida muito com avó de crianças, você lida com a mãe das crianças. E aí, eu disse para ela, você vai se apresentar na entrevista e você vai dizer que você teve experiência em negociação lá nessa época. Como é que você diz isso? Eu tenho. É importante na auditoria a negociação. Aí você diz: eu tenho na minha carreira profissional, eu desenvolvi uma capacidade muito grande de negociação, porque trabalhando com atendimento de pacientes, eu atendia os acompanhantes que a gente precisava o tempo inteiro negociar para que não entrassem 5 pessoas no quarto, para que não dormissem com a criança, a mãe e a avó, para que na enfermaria feminina apenas ficassem mulheres acompanhando aos idosos. Então, tudo isso é desenvolver a negociação. Ela, nossa, eu nunca tinha tido essa ideia. E essa aluna, ela conseguiu essa vaga na auditoria e ela ficou imensamente feliz, porque, na verdade, ela acreditava que na carreira dela ela nunca tinha tido essas experiências. Eu disse a ela, basta ter um olhar direcionado para que você tenha a visão de que você precisa ter sobre o que você já fez e você contar na entrevista. A gente tem essa preparação para a entrevista também. Seja bem-vinda, Kathleen. Seja muito bem-vinda, Carla, também. Seja muito bem-vinda, Francine. E seja muito bem-vinda, Madison. Desculpe se eu falei o nome de alguém errado, tá? Se esses nomezinhos que eu falei aqui, por favor, se eu falei o nome de alguém diferente do que é. Me formei em 2016, tive um problema cardíaco e não consegui trabalhar como enfermeira até o momento. Sou técnica e gostaria de saber se hoje mesmo, sem ter atuado como enfermeira e com 40 anos, não é tarde para recomeçar e tentar. Michele, eu espero, sinceramente, que você acredite muito que nunca é tarde. O que importa para você é você demonstrar o conhecimento que você tem, é você querer atuar na área. Se você está aqui conversando comigo, assistindo aula de auditoria, eu acredito que você quer atuar na auditoria. Então, eu gostaria de passar, né, aquilo que eu sinto e de que eu percebo. Tem novas alunas chegando aqui, seja muito bem-vinda. E do que eu percebo é que eu hoje tenho 45 anos e eu nunca quero acreditar que com 45 anos eu passei o meu tempo de produtividade. Na auditoria, você tem a possibilidade de trabalhar não só para um hospital, que eu acredito que esse seja o seu temor, de entrar em um hospital com 40 anos. Eu acho você super jovem. Mas você começar na auditoria, você pode fazer prestação de serviço de auditoria. Eu trabalhei muito tempo fazendo consultoria. O conhecimento que eu tinha de auditoria, eu comecei a captar médicos, clínicas, pequenas clínicas, em que eu fazia orientação de como fazer as cobranças, de como melhorar o faturamento, de como fazer melhores registros. Então, você tem essa oportunidade muito, muito mesmo. Nova aluna, Ana Jaqueline, muito bem-vinda, Ana Jaqueline. No momento eu não posso comprar o curso, mas adorei as informações, são ótimas. Espero poder comprar, sim, e me dedicar ao máximo para eu poder atuar em auditoria. E eu espero por você, para que a gente aprenda no seu momento, tá? Aqui é muito bem-vindo quem está no momento, quem não está ainda no momento. É uma fase de amadurecimento. Vamos lá. Qual é a média de salário de uma enfermeira auditora? Pode explicar de novo sobre a escadinha de auditoria? Posso sim.
A escadinha da auditoria é mais ou menos o seguinte: claro que é mutável de estado a estado, tá? Então, é assim, é mais ou menos o seguinte: você entra como auditor júnior e você entra numa faixa salarial mais ou menos de R$ 3.500 a R$ 4.500, por aí, dependendo de cada local, tá? Você passa o tempo na auditoria e você vai juntando anos na auditoria e você vai a auditor pleno. Você entra como júnior e vai a pleno. Auditor pleno é mais ou menos com uns 4 anos de profissão, você já está sendo pleno, e você está em um salário entre esse de júnior, 4.500 a uns R$ 6.000, por aí. E você, como sênior, você vai elevar esse salário de 6 para 9. Isso você sendo contratado por um espaço. O que eu quero deixar muito claro é que na auditoria você pode montar seu próprio serviço. Você estando trabalhando para um hospital, foi o que eu fiz durante um tempo da minha vida, eu trabalhava, eu fazia auditoria, e como eu era auditora externa, eu trabalhava de 7 às 16. Às 16 horas, eu começava a fazer consultoria. Aos finais de semana, eu viajava e ia para as pequenas clínicas do interior. Geralmente, interior tem uma carência grande de auditor, tá? Inclusive, tem vaga e não tem auditor. E você consegue levar esse conhecimento que você tem de auditoria para melhorar os registros, para melhorar as cobranças. Você olha para um procedimento, por exemplo, eu vivenciei muito isso. Você olha para um procedimento e diz: nossa, vocês não cobraram XYZ. E aí você melhora o faturamento daquele espaço, você ganha por isso. E o valor de consultoria é um valor muito viável, né? Você cobra por hora, você faz o seu valor. Sheila, você é ótima e com certeza assim que eu puder, não tenho dúvidas que seu método será o que eu preciso para aprender. Eu também tenho certeza de que o meu método é um excelente espaço para você aprender. Você despertou em mim o desejo de ser enfermeira auditora e com certeza sei que sim, que eu vou poder ser a minha melhor escolha para trilhar um novo caminho. Muito obrigada. Obrigada, Érica. Obrigada por me permitir conhecer isso, saber disso. Sheila, no curso você ensina como trabalhar com renda extra também? Sim, 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 sim. Você vai aprender tudo o que você quiser aprender sobre auditoria. E no caso de experiência assistencial. Ai, cadê? Perdi. Peraí que eu me perdi. O primeiro encontro é que dia? A Isa é que nem eu. O primeiro encontro a gente vai marcar assim que a gente estiver juntinho no nosso grupo, conversando. Muito bem, Michele, vamos, comprando agora. Com sua mentoria, acredito que posso melhorar, porque hoje trabalho no centro cirúrgico, no administrativo, até me recuperar da cirurgia e venho tendo um grande contato com a auditoria. Exatamente. Lá no centro cirúrgico é um dos setores em que a gente mais vivencia a auditoria, porque é lá que roda os procedimentos, é lá que roda os OPMS. Então, as coisas mais caras que caem nas contas roda lá no centro cirúrgico. Então, centro cirúrgico e UTI são as meninas dos olhos, assim, de quem faz auditoria. Que mais aqui que eu preciso responder de vocês? Deixa eu procurar. No caso de PSF, como seria a mentoria de entrevista com relação à auditoria? No PSF, você precisa me dizer o que você desenvolve lá, porque em programas de saúde da família, às vezes você faz visita de crônicos, às vezes você faz atendimento apenas no posto, às vezes você acompanha a família, então eu preciso entender isso para que a gente entenda como se apresentar nas entrevistas, tá? Eu consegui explicar a escadinha da auditoria, o plano de carreira aí da auditoria. A gente... A Marta. Acho que Marta eu consegui ler, né? Eu também estou ansiosa para começar, Simone. Vamos lá, Simone.
Sheila, você acha melhor entrar como assistencial e migrar ou procurar vaga de auditor júnior? Essa é a minha maior dúvida. Entrar como assistencial, vamos lá, para ver se eu entendi sua pergunta. Melhor entrar como assistencial. Você não trabalha em um hospital e aí você quer entrar como enfermeira assistencial para depois migrar para auditoria ou entrar como júnior, é isso? Depende do seu objetivo. Se você quer aprender alguma coisa na área assistencial, você entra na assistencial. Eu acredito que você precisa construir isso para você. Você está no momento sem um emprego, você precisa construir isso primeiro. Eu desejo trabalhar como enfermeira assistencial, eu quero fazer tudo isso. Se não, você já vai se preparar para entrar como auditor júnior. Às vezes, inclusive, é mais fácil, porque você está, no momento você está sem o trabalho, mas você tem experiência já, o conhecimento você já tem, né? Você vai juntar aí agora o conhecimento da auditoria e vai fazer uma grande construção. É isso que eu tenho vivenciado, né? Tem uma outra pergunta aqui. Cansei da assistência. Na verdade, a assistência cansa mesmo, né? Sheila, posso abrir uma empresa para auditar conta pelas operadoras? Sim. Inclusive, tem uma aluna minha, inclusive uma outra que fez mentoria comigo, que ela queria exatamente isso, abrir uma empresa para fazer consultoria para as operadoras. As operadoras perdem muito dinheiro com glosas, com recurso de glosas, que é um outro setor dentro da auditoria. Então, trabalhando, né, dentro da operadora, ela fazia uma recuperação muito grande de valores, né, de dinheiro parado, dinheiro que estava lá, que a operadora precisava receber ou poderia pagar. Então, Paula, quero abrir uma empresa para trabalhar para mim mesma. É isso aí, Paula. Eu estou nesse espaço. Eu não abri a empresa de auditoria, mas eu tenho o meu curso, né? Então, a auditoria possibilita. Gostei da auditoria por isso, exatamente. A auditoria possibilita você estar sendo empregada de algum espaço e fazendo renda extra como auditora, como consultora, como fazendo também orientação de clínicas, fazendo orientação de profissional, você pode fazer tudo isso, tudo junto. Deixa eu ver se eu consegui tirar a dúvida de todo mundo. Para as aulas presenciais, vai ser realizado um grupo? Sim, sim. Presenciais? Não. As aulas ao vivo. As aulas presenciais a gente vai ter em breve. Quanto em média podemos cobrar por auditoria como renda extra? Vamos lá. Quando eu fazia consultoria, a gente tem pelo Corém, né, chama URT, URT. A gente tem pelo Corém. No mínimo, as pessoas cobram R$ 2.000 para consultoria, no mínimo, como auditores. Por exemplo, agora eu vou levar um treinamento para um hospital aqui no interior da Bahia. E, no mínimo, eu cobro R$ 1.500 para levar o treinamento. Se eu fosse fazer auditoria para esse hospital, que é uma possibilidade, quando eu demonstro o que eu sei atuar dentro da auditoria, geralmente o hospital pede, né? Você poderia olhar minhas contas para ver se eu não estou esquecendo de cobrar nada, para ver se não posso melhorar meu faturamento. E aí, no mínimo, você cobra R$ 2.000. É alto, sim. Michele, curso comprado. Maravilha, Michele, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Parabéns pelo grande passo. São passos muito importantes quando a gente investe na gente, quando a gente acredita que investindo na gente é que é o ponto de melhoria. Só a gente muda o que a gente não está gostando na nossa vida. Eu costumo dizer assim, onde você está agora, tá bom? Permaneça. Onde você está agora tem uma necessidade de mudança, comece a estudar o seu entorno para ver aonde é que você pode estar melhorando, tá?
Então, deixa eu ver se eu esqueci. Pronto, período do curso. Pronto, esqueci. Agora tem essas novas aqui, peraí. Bora, bora, eu levo sim. Eu estou indo para o interior da Bahia, interior, inclusive os interiores, viu, gente? Fica aqui uma dica, uma sugestão. Os interiores, eles têm muita carência de auditor. Eles têm uma, eles têm uma necessidade grande de ter auditor, enfermeiro auditor, e vira e mexe, eles me procuram para indicar pessoas. Agora mesmo a gente fez foi uma seleção super rápida, não durou uma semana. Essa orientação para clínicas e profissionais é o seguinte: quando, por exemplo, o médico, né, médico cirurgião, ele faz a cobrança dele, né, e às vezes ele opera em um hospital, mas ele faz a cobrança pela clínica dele. Então, você orienta exatamente ali em relação às cobranças que ele deve fazer, o honorário médico, porque enfermeiro também entende de honorário médico, se ele pode cobrar, se pode cobrar consulta, se não pode cobrar consulta, se falta cobrança de alguma coisa. E nas clínicas, isso em relação aos médicos, e nas clínicas você pode orientar cobrança de exames. Por exemplo, tem clínicas que fazem exames simples, eco, ECG, e tem clínicas que fazem, por exemplo, exames junto com procedimento, exérese de cisto, suturas. Então, você vai orientando em relação a isso. Fez a cobrança da sutura, cobrou tudo que deveria, cobrou quantos fios, utilizou quantos fios, utilizou o que de material. Ninguém melhor do que enfermeiro para saber disso, né? Outra opção para trabalhar como auditora é em operadoras de saúde. Sim, é sim, Paula. Você está certa, sim. A gente pode trabalhar em hospital, operadora de saúde. Dentro do hospital, a gente tem auditoria prévia para trabalhar, auditoria de contas, auditoria concorrente, setor de recurso de glosa, setor de. Sheila, faz um curso voltado para a rede pública. Deixa eu te dizer por que, que ainda não acontece. Eu tenho uma colega que ela fez uma aula de quase 2 horas e eu coloquei dentro do curso. O setor de auditoria no setor público, a auditoria no setor público, o objetivo dela é fraude. Não é melhorar faturamento, não é trazer esse conhecimento do que aconteceu na assistência. Então, o setor público ele tem algumas a auditoria dele é muito direcionado, não é só isso, mas é muito direcionado para fraude. Então, por isso que não tem uma coisa dedicada ao setor público puro, entende? Você ia ter um conhecimento muito restrito. Como entender melhor de OPME? Entendendo de procedimentos. Quando você entende o que é realizado no procedimento, por exemplo, o que é um OPME? Órtese, prótese e material especial. Quando você entende de como é realizada a cirurgia de coluna, por exemplo, que coloca haste, parafuso, fios, você entende como é que são colocadas aquelas coisas. Como é que você vai ver que o OPME está lá? Você pega um raio-x, né? A fotografia, a chapa do raio-x, e olha, tem 2 barras, tem X parafusos. Então, OPME a gente aprende muito de OPME quando a gente aprende sobre os procedimentos. Por exemplo, eu trabalhei em uma época dentro do hospital onde eu tinha que fazer pacote. E eu nunca tinha visto acontecer uma CPRE. E eu tinha que fazer pacote de endoscopia, colonoscopia e CPRE. E aí eu digo, CPRE, para quem não sabe o que é, colangiopancreatectomia retrógrada, enfim, é visualizar os canais. A endoscopia a gente visualiza o estômago, né, esôfago, estômago, esse canal gastrointestinal alto,
A colonoscopia, o gastrointestinal baixo, e a CPRE, a gente visualiza os canais digestivos que vão ao pâncreas, por aí. E aí, eu tinha que fazer pacote de tudo isso, eu nunca tinha visto o exame acontecer. Então, o que foi que eu fiz? Visitei o setor, assisti alguns exames, e aí eu consegui fazer os pacotes. OPME é material de alto custo, OPME é material especial, geralmente são os valores mais altos que caem nas contas. São valores de materiais utilizados na UTI e de valores de materiais utilizados em cirurgia. Quem mais tem dúvidas? Quem mais gostaria de falar sobre alguma coisa? Aproveitem o dia de hoje. A gente tem esse bônus especialíssimo, né? Você consegue dividir de 12 vezes de 59. Eu compreendo que pode não ser o momento de cada um, de alguns, mas essa condição de 12 vezes de 50, ela é mega especial. Muito, muito, muito especial. Eu, sendo vocês, aproveitaria. Quais as tabelas mais utilizadas na auditoria? Bem, SIGTAP é do SUS, tá? Só SUS, só o SUS usa SIGTAP. A gente copia o modelo, mas a gente não usa ela, não. Na auditoria, a gente usa a Brasíndice, Simpro, a gente usa a tabela de diárias e taxas, a gente pode chamar de tabela também, que é a tabela de honorários, CBHPM, a gente usa algumas tabelas. Teve alguém que eu não respondi? Eu não consegui ler tudo aqui, não. Vamos aproveitar esses descontos, vamos aproveitar essa oportunidade. E ainda tem o seguinte, eu esqueci de falar de um detalhe. E você que está aqui comigo vai saber desse detalhe que os outros não souberam. A gente tem uma garantia, né? Você pode entrar para fazer o curso, e aí você fazendo o curso, você tem a possibilidade de, nossa, não me adaptei, achei que era uma coisa e não é, e a gente te devolveu o seu valor investido, tá? Depois da gente conversar muito e de estarmos presentes aqui por 1 hora, mais de 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora e 40, eu vou me despedir de vocês. Os novos alunos sejam muito bem-vindos. Tenho imensa felicidade em recebê-las. E a gente se encontra, tá? A gente vai estar junto aí nos grupos que a gente vai formar. E para o encontro das aulas, a gente vai falar sobre tudo isso. Eu entro em contato com vocês, vou fazer contato aí com todo mundo, tá? E explicar quando começa. Na verdade, para quem fez a compra do curso, já chega no seu e-mail que você se inscreveu, chega no seu e-mail e você já pode começar as aulas. As aulas que estão lá gravadas, você já pode começar. A aula ao vivo a gente marca quando a gente está junto, e aí a gente marca essa aula. Geralmente ela acontece muito próximo do início, mas também não tão próximo para que vocês façam algumas aulas e cheguem lá na aula ao vivo perguntando sobre tudo, tá? Eu vou me despedir de vocês. A gente vai continuar conversando com vocês, se vocês tiverem mais dúvidas, só que pelo WhatsApp.